aluno, olha aí, eu de volta, Chico Matias, trazendo aqui mais uma aula de fiscal de urbanismo no meio ambiente para você alcançar o teu tão sonhado cargo público, né? A gente tem o objetivo de ser agente público para ficarmos pelo menos estável por algum tempo, né? Mas vamos lá. Hoje é a nossa quarta aula, a gente vai falar sobre fundações, ok? De fundações indiretas e fundações diretas, mas lembre-se que nós estamos falando sobre fiscalização de obras e não da execução das obras. Nós somos fiscais de urbanismo e meio ambiente e, por hora, não arquitetos e engenheiros. Então, nós vamos falar de fiscalização um pouquinho mais na frente, de execução um pouquinho mais na frente, mas, por hora, a gente vai falar sobre fiscalização e as ações que devem ser tomadas durante a fiscalização concernentes a cada etapa da obra, ok? Hoje a gente vai falar sobre fundações, vai ser rapidinho, para que vocês possam dar continuidade ao seu estudo, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do Código de Obras e Posturas do município de Sobral, né? O que é que ele traz acerca de fundações, né? Ele classifica as fundações como um componente básico da edificação, que de fato é, né? A edificação é uma das partes, as fundações são uma das partes mais importantes da edificação, que não a mais importante, né? Porque segura tudo que está em cima. Então, o Código de Obras classifica as fundações como um componente básico, né? Juntamente com a estrutura, cobertura. Ele diz que, por ser um componente básico, né? Deve apresentar especificações técnicas específicas como resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico. Não vem ao caso no caso de fundações, né? Isso aqui, condicionamento acústico, não vem ao caso no caso de fundações, a menos que a gente queira um isolamento completo da edificação, né? Mas normalmente não é o caso. De qualquer forma, a estabilidade e a impermeabilidade adequadas à função e porte do edifício, de acordo com a NBR número 6122, projeto de execução de fundações e outras normas, ok, pertinentes aí à execução de fundações, tipo cura de concreto, tipo prova de concreto, ou as normas ligadas à produção de concreto em si, ok? O Código de Obras fala ainda também que devendo ficar situadas inteiramente dentro dos limites do lote. Por que isso aqui é importante? Nenhuma parte de nenhum pedaço da fundação pode passar do limite do lote, para que isso não venha interferir em futuras construções vizinhas ou para não venha interferir no lote de outra pessoa, ok? Então, também é necessário que ela seja construída inteiramente dentro dos limites do lote. Isso produz até aquela sapatinha, né, que fica mais ou menos pela metade aqui, que chama sapata associada, não sei se você já vai falar, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? Além disso, as fundações precisam considerar as interferências para com as edificações vizinhas, logradouros e instalações de serviços públicos. Tudo isso está disponível lá no título 4, capítulo 3, seção 2, artigo 46 do nosso Código de Obras da Prefeitura Municipal de Sobral, certo? Além disso, na apostila de vocês tem trazendo todo o arcabouço de leis definidas no Código de Obras e mais algumas dicas, aquelas dicas que nós falamos para vocês nas aulas anteriores, que estão presentes naqueles manuais, né, que a gente passou para vocês, o Manual de Fiscalização de Obras Públicas do Governo do Ceará, o Manual de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União e o Manual de Execução de Edificações da SEAP, a Secretaria do Estado, Administração e Patrimônio, ok? São os nossos 3 guias, está tudo lá compiladinho para vocês, na apostila, para vocês darem prosseguimento a seus estudos. Tudo bem? Vamos lá falar nosso próximo tópico. Fundações. Nós vamos falar sobre fundações diretas ou superficiais e fundações indiretas ou profundas, ok? São os dois tipos de fundações, elas são definidas de acordo com a qualidade do terreno e a carga que elas precisam suportar da edificação, ok? Então vamos lá, definição de fundações diretas ou superficiais. São aquelas em que a carga da estrutura é transmitida diretamente ao solo pela fundação. Ó,
diretamente ao solo pela fundação. São executadas em valas rasas com profundidade máxima de 3 metros. Né? A gente tem uma série de tipos de fundação rasa, né? Tipo sapata corrida, viga baldrame, o próprio radier é um tipo de fundação rasa. Né? Outro tipo de fundação são as fundações indiretas ou profundas. Né? São aquelas utilizadas para transferir a carga por efeito de atrito lateral do solo com o elemento por meio de um fuste. Vamos ler isso aqui de novo. São aquelas utilizadas para transferir a carga do prédio, ok? Por efeito de atrito lateral. Diferentemente das fundações diretas ou superficiais, que transmite as cargas para o solo pela própria fundação, né? A fundação profunda transmite através de atrito lateral, através de um fuste. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso quando a gente dá os exemplos sobre fundações indiretas, ok? São utilizadas na camada do terreno admissível, quando a camada do terreno admissível está a mais de 3 metros, por isso que ela é profunda. É necessário atingir as camadas mais fortes do terreno quando elas estão abaixo da profundidade de 3 metros, ok? Deu para a gente entender qual a diferença entre fundações diretas e fundações profundas? Não? Fica com a gente que a gente vai conseguir. Vou trazer alguns exemplos para vocês vão poder prestar atenção e descobrir a diferença entre elas, ok? Se ainda continuar com dúvida, vai lá na nossa apostilazinha que ela fala vários tópicos interessantes sobre fundações diretas e superficiais ou fundações diretas e profundas. Primeiro eu vou trazer para vocês as disposições que o nosso guia de fiscalização da SEAP, né, o nosso manual de execução de edificações, publicado pela SEAP, a Secretaria do Estado da Administração e do Patrimônio. Né? Ela traz uma lista de todas as execuções, todas as etapas executivas da obra, também traz uma lista não exaustiva, bem clara, bem fácil de ler, sobre as fiscalizações, sobre as ações fiscais que devem ser tomadas em cada etapa da obra. Também traz um compilado de todas as NBRs que são utilizadas durante a fiscalização e mais algumas leis, e a apresentação de mais algumas leis, né, do arcabouço aí federal, estadual ou municipal, também englobando o ambiental, ok? A gente está falando aqui de ações fiscais, as ações que são importantes que o fiscal tome durante a sua vistoria nas obras, né, quando estiver fiscalizando ou vistoriando a execução de fundações do tipo diretas, ok? Primeiro, mais importante, né, como todas as outras, exigir, analisar e liberar o plano de execução das fundações. Galera, além do projeto que define qual tipo de fundação vai ser utilizada, qual tipo de o processo de execução que vai ser utilizado para aquele tipo de fundação, ele também precisa trazer o plano de execução dessas fundações, ok? Como será feita o gerenciamento na obra para que essas execuções, para que a execução das fundações sejam realizadas de forma eficiente. Então, o fiscal de obra precisa ter em mão esse plano, né? Aprovar esse plano, ele precisa analisar e liberar, caso, né, esteja aí dentro dos conformes, de acordo com a legislação municipal e os dispostos na autorização do projeto, ok? Outro ponto importante é conferir a locação dos elementos estruturais, né? A aula passada a gente falou sobre locação da obra, vocês deram uma lida na apostila, já estão mais inteirados aí do que acontece durante a locação da obra. Então, é importante conferir a locação dos elementos estruturais, né? Tanto das fundações quanto dos pilares e as alvenarias estruturais, caso haja. Ler, né, a sua localização do projeto e verificar se a locação foi feita de forma correta. Lembrando que deve ser feita sempre de eixo a eixo do elemento, ok? Outro ponto importante é conferir o emprego dos traços, materiais e o preparo do concreto, ok? No caso das fundações utilizar concreto, na verdade quase todas elas utilizam um pouco de concreto aí para reforçar a estrutura. É necessário que vocês estejam inteirados com a norma brasileira, a norma técnica brasileira, né, a NBR, que diz respeito à composição do concreto. Está lá na lista lá
da apostila, eu esqueci o número, mas vocês podem dar uma olhadinha lá para vocês. Então é importante conferir os traços, materiais e o preparo do concreto. Também é importante que seja feita a prova, né, o teste de prova desses concretos. Né? Além do recebimento, além da aplicação do concreto, além do bombeamento do concreto, é necessário que seja feito um teste de prova. Né? Você pode exigir lá que o responsável pela obra faça esse teste e te dê o laudo. Ok? Outro ponto importante é conferir as dimensões, alinhamentos, a vedação e a limpeza das formas. Né? É importante que tudo esteja de acordo com o que esteja especificado em projeto, para que o funcionamento da estrutura como um todo esteja assegurado, para que não venha trazer prejuízos futuros, né, à edificação e à população municipal. Ok? Então, conferir as dimensões, alinhamentos, a vedação e a limpeza das formas é uma coisa importante. Algumas empresas não permitem que as formas sejam reaproveitadas, por exemplo. Algumas prefeituras também não permitem. Já outras permitem, né? Dependendo do estado das formas após a primeira desforma. Isso varia de cada empresa e cada prefeitura. Cabe a você, fiscal de obras e urbanismo e meio ambiente, definir se aquelas formas estão em condição de ser reutilizadas novamente também. Ok? Outro ponto importante é conferir o posicionamento e bitola das armaduras de acordo com o projeto. Caso envolva caso o projeto das fundações envolva o concreto armado, né, é necessário conferir o posicionamento e as bitolas que estão especificadas em projeto, para que vocês tenham aí a estabilidade da fundação garantida, né, para que não traga problemas futuros. Outro ponto importante, comprovar no local e durante as fases de execução perfis indicados na sondagem. Vamos lá. Lembra que a gente falou que a sondagem é um dos serviços preliminares da obra? Então, depois que você foi lá, presenciou a sondagem, recebeu o laudo da sondagem, você vai saber exatamente que camada do terreno é necessário que as cargas sejam distribuídas. Então, com base nisso, você vai também entender qual a melhor fundação, qual o melhor tipo de fundação que deve ser adotado para cada tipo de edificação, sabendo aí a cota final onde deve ser implantada a fundação, né? Então é necessário que você comprove isso durante as fases de execução, né, dos perfis, com os perfis da sondagem, né? Veja o material que está sendo expelido ali daquela escavação, se é condizente com a sondagem, se é condizente com o projeto de estruturas, ok? O projeto de fundações, ok? Outro ponto importante, observar se o lastro aplicado satisfaz as exigências do projeto, bem como o apiloamento. É necessário que o fundo da cava da fundação esteja de acordo com o especificado em projeto. Normalmente ele deve estar nivelado e deve ter uma espessura lá específica de concreto magro, né? Antes de que seja bombeado o concreto e montada a armadura, para que seja feita a fundação direta a qual você pretende implantar. Então é dever do fiscal de obra observar se essas exigências estão sendo satisfeitas no projeto, ok? Mais uma. Liberar a execução da concretagem da peça após conferir as especificações. Né? Você, o fiscal de obra, é responsável por verificar todas as dimensões, todas as especificações que estão lá constantes no projeto, para que a condução da execução das fundações seja bem executada, certo? E você é quem tem a palavra para liberar a execução dessa concretagem, caso você esteja lá no momento da instalação dessa obra. Né? Existem dois momentos que a gente fazer um adendo aqui para vocês, dois momentos que a fiscalização pode estar presente na obra. Um é se você for o responsável por aquela obra. Se você for o responsável por aquela obra, você deve estar presente em todas as etapas que constituem aquela obra. Se você for um fiscal da prefeitura esporádico, você vai visitar a obra, você não sabe, né, o que está sendo implantado lá no momento, e aí você vai ter que analisar a etapa que está sendo decorrente. Provavelmente você não vai estar presente, né, aí na implantação das fundações, né? Mas caso você esteja, você é o responsável por liberar a execução da concretagem da peça, né? Isso feito todas as etapas anteriores necessárias para a execução dessas fundações. Outro ponto importante, observar se são obedecidas as recomendações de execução
da concretagem, né? No projeto vai ter, além do traço do concreto, né, a proporção de concreto, areia e água e aditivos, se houver, também vai ter as recomendações da execução, né, a questão se é necessário ou não o apiloamento, se é necessário ou não a vibração, né, da fundação, se é necessário ou não a aplicação de compressão, né, via ar comprimido, né, algumas fundações utilizam essa técnica para fazer a melhor penetração do solo, penetração do concreto no solo, né? Outro ponto importante, exigir o preparo das juntas de concretagem de acordo com o prescrito correspondente, né? Os projetos aí vem especificando todas as etapas de preparo, né, tanto das juntas de concretagem, de acordo com o prescrito correspondente. Então, o fiscal de obra é responsável por exigir que esse preparo seja feito de forma correta. Temos mais um ponto? Temos sim, acho que esse é o último. Proceder os ensaios dos materiais utilizados conforme NBR, como eu já vim repetindo aqui para vocês, que é importante que o traço do concreto seja testado e aprovado e liberado pelo fiscal de obras, certo? A seguir, nós veremos alguns exemplos de fundações diretas, ok? A gente vai passar um pouquinho mais rápido, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e vamos falando sobre eles a cada imagem que eu vou mostrar para vocês, ok? Mas por hora, vamos dar uma pausa. Vai ali no banheiro rapidinho, dá uma olhada na apostila, daqui a pouco a gente volta. Olha nós de volta aqui, deu tempo para dar um beijinho na mãe? Pois é, sair do quarto para pelo menos dar um beijinho na mãe, né? Mas vamos lá, voltando aqui, a gente estava falando sobre fundações diretas, ok? Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de fundações diretas, né? E aí, conforme a gente vai passando, vou falando para vocês o nome também dessas fundações. Lembrando que aqui a gente está falando, dando um apanhado geral, dando algumas dicas, né, gerais, mas que você vai ter todos esses dados compilados e mais claros e mais corretamente explicados na apostila de vocês. Então, vai lá, baixa, a cada aula a apostila é atualizada, é acrescentado mais informações, corrigidas algumas coisas caso tenha algum erro. Então, vocês podem ter aí uma base maior, uma melhor base para vocês terem mais estrutura, né, para quando chegar no dia da prova, vocês responderem as suas questões com propriedade, ok? Aqui a gente trouxe um exemplo de fundação direta, né, chamada de sapata ou sapata isolada. Como a gente falou, a definição de fundação direta é que os esforços, né, da edificação sejam transmitidos diretamente para o solo através da estrutura da fundação. Aqui a gente tem aqui a sapata, né, essa com o formato bem irregular, um paralelepípedo, né, que transmite aí os esforços diretamente para a terra a partir da sua base, né, apoiada diretamente na terra. Aqui a gente também pode ver o arranque do pilar, né, onde vai ser construída a estrutura futuramente, né. Aqui vai ser soldada e emendada com a estrutura do pilar, ok? Tipo de fundação, sapatas ou sapata isolada, tipo de fundação direta. Mais um tipo de fundação direta para vocês, aqui chamada de viga baldrame ou sapata corrida. Olha só, são essas vigas aqui, ó, são vigas propriamente ditas, só que ao invés de ficar em cima dos pilares, elas ficam embaixo dos pilares, distribuindo a carga da edificação diretamente para o solo através da sua linearidade, né? Quanto mais comprida, mais carga ela pode distribuir. E aí ela vem associada às outras vigas, né? É um sistema associado e aí você acaba distribuindo igualmente toda a carga da obra, né, diretamente para o solo através da linearidade da viga baldrame, certo? Aqui os arranques dos pilares, né, a gente pode ver que é uma estrutura mista, não vai ser alvenaria estrutural, vai ser com pilar, né? Mas enfim, viga baldrame é outro tipo de fundação direta. Lembrando que aí na apostila de vocês vem trazendo todas as ações fiscais necessárias para que você possa executar esse tipo de obra
essa fase da obra, né, de forma satisfatória. Radier, ou como outras pessoas falam também, falam de laje de piso, né? Radier é toda essa estrutura, né? Você pega a planta da casa, chapa lá no chão e ela vai distribuir as tensões, distribuir as cargas diretamente para o solo a partir dessa peça única de concreto armado, né? É necessário então prever os furos, né? As passagens das tubulações de água e esgoto, além das tubulações elétricas, caso sejam necessárias, que elas sejam passadas pelo fundo, ok? Radier é uma das mais baratas e transfere diretamente para o solo, né? Só precisa ter cuidado com o recalque do terreno. Mas isso está tudo especificadinho lá nos manuais que a gente está citando para vocês, ok? Outro tipo de fundação direta é as sapatas, são as sapatas associadas, né? A gente constrói várias sapatas, onde são distribuídas as cargas diretamente para o solo, através, né, da sua base. E aí, para que essa estrutura tenha uma estabilidade ainda maior, nós ligamos as sapatas entre si com vigas valgrames. E aí sobre elas nós construímos o restante da edificação, transmitindo assim as cargas de forma igualitária para o solo, diretamente para o solo, na superfície, sem que seja necessário o escavamento ou se aprofundar muito para que a gente possa alcançar aí a tensão admissível do solo, ok? Dependendo da sondagem, dependendo do orçamento da obra, do tempo de execução, o tipo de fundação é escolhido. Se você é engenheiro ou arquiteto, você já deve saber disso, mas se você está em outras especialidades, não custa nada dar uma estudada, também nós vamos ajudar vocês nisso um pouquinho mais na frente, ok? Vamos falar agora sobre fundações indiretas. Fundações diretas, como a gente falou no início, são aquelas fundações que precisam ser escavadas abaixo de 3 metros, né, do nível do solo, onde está o terreno que pode suportar as cargas necessárias, né? Onde a faixa de terreno admissível está abaixo de 3 metros, né? Então são vários tipos de fundações indiretas, a gente vai falar de algumas, não vai dar tempo de falar de todas, né? Mas aí nos manuais existem, cada dia surge uma associação, uma junção de 2 ou mais tipos de fundações indiretas para fazer uma. É bem interessante dar uma pesquisada sobre isso também. Mas o que concerne ao fiscal de obra, a gente só precisa saber como acompanhar as obras, né? É claro que é importante que a gente saiba como essas obras devem ser executadas, que a gente saiba a forma correta de executá-las, mas nós somos fiscais e não os executores da obra, certo? Um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui, existem mais pontos, ok, galera? Os pontos que eu estou colocando aqui são alguns dos principais, alguns destacados, só para mostrar para vocês que existe um manual que indica para vocês quais são todos os passos que devem ser tomados na fiscalização, ok? Então, aqui um que eu escolhi para você é conferir a locação das estacas ou tubulões pelos seus eixos, né? Então, alguns tipos de fundações diretas são feitas ou por estacas ou por tubulões, ou a associação dessas duas técnicas que acaba gerando uma série de outros tipos de fundações indiretas, né? Fundações mais profundas, tipo estacas Strauss, estacas Frank. Se der tempo a gente fala um pouquinho mais para vocês. Então, o que é importante nesse momento para o fiscal de obra é conferir a locação. Lembra que a gente aprendeu aí na aula anterior sobre locação de obras, né? Sobre a norma que rege essa locação, a gente aprendeu então a alocar esses elementos corretamente. Outro ponto importante é a conferência do diâmetro do tubo de cravação e o posicionamento do tubo de locação. No caso de fundação indireta por estacas, né, a maioria dos serviços exige que seja primeiro feita uma cava rasa, depois que seja instalado um tubo de cravação para que seja guiado essa estaca, né? E aí a estaca vai lá no tubo de cravação e o bate-estaca fica batendo aqui em cima para que essa estaca penetre cada vez mais no solo. Isso é um tipo de estaca direta, né? Então, conferir o diâmetro do tubo de cravação e o posicionamento do tubo de locação para que
a fundação seja executada de forma correta. Outro ponto importante, conferir a cota de parada de projeto. Lembra que a gente falou sobre sondagem do terreno? Lembra que a gente aprendeu já onde aprendeu a ver onde é o ponto de admissão correto para a carga que esse projeto vai demandar, que essa obra vai demandar? Então, a gente precisa conferir em planta, né? Está lá especificado no projeto, conferir a cota de parada do projeto, precisa estar igual ao do projeto, né? A da execução precisa estar igual ao do projeto para que a fundação seja liberada por você, pelo fiscal de obras, né? Outro ponto importante, conferir a profundidade atingida relacionada ao tipo de solo indicado na sondagem. É quase que uma repetição aqui de cima, mas é para mostrar, né, que a gente precisa estar de olho na tensão admissível do solo, na tensão necessária para o descarregamento dessas cargas, né, do solo. Ok? Outro ponto importante é conferir o emprego dos traços dos materiais do preparo do concreto, assim como nas fundações diretas, também ao trabalhar com concreto, em todas as etapas de obra que o concreto for empregado, é necessário que sejam conferidos os traços, né, especificados em projetos. A quantidade de aditivo que deve ser adicionada, caso haja, a quantidade de areia e cimento e brita, né, e a própria armadura do concreto. Então é necessário que você esteja inteirado com o projeto e possa conferir se está sendo executado de forma correta, para você poder dar o prosseguimento às obras. Né? Também as medições das obras, a gente vai falar disso um pouco mais na frente, quando a gente falar sobre fiscalização propriamente dita. A gente vai falar sobre os trâmites, né? A gente vai falar sobre medições, que é o que dá dinheiro. Outro ponto importante aqui nas nossas fundações indiretas é verificar a existência de trincas ou fissuras nas estacas. Vamos lá. As ações fiscais no que diz respeito às fundações indiretas são quase sempre voltadas para a integridade das estacas. As estacas são elas que vão transferir, né, por atrito lateral. A gente falou, né, que uma das definições é transferir os esforços por atrito lateral e não pela base, né, no caso das fundações diretas. A fundação indireta transmite os esforços pela fricção, né, com o terreno. A gente precisa então que essa estaca esteja íntegra, ela esteja sem fissuras, sem risco de partir, sem risco de que essa carga chegue de forma errada no solo, ok? Então, a maioria das ações fiscais que nós temos que prestar atenção, né, durante a obra, são para manter a integridade das estacas, ok? Outro ponto importante é verificar a proteção por cabeçote de aço com a placa de madeira. Né? No caso da execução com estacas, né, a gente coloca o elemento, né, ele vai ser batido com bate-estaca aqui em cima, então ele pode danificar essa parte superior. A gente coloca aqui um cabeçote de metal com a placa de madeira para que essa estaca seja protegida e ela não seja fissurada ou rompida sem a necessidade, funcionando assim como um elemento de fundação eficiente. Outro ponto importante é verificar a limpeza, a ausência de lama, materiais estranhos ou água, bem como as dimensões, os alinhamentos, os prumos, a locação, o alargamento da base e cotas antes da concretagem dos tubulões. Então vamos lá. Se você é o fiscal de obras, se você está lá presente no momento da execução desses serviços, você é o responsável por verificar se todos esses pontos estão sendo atendidos, para só então liberar a concretagem propriamente dita no caso de fundações com tubulões, ou com as próprias estacas, né, dependendo da técnica que for adotada aí para essas fundações indiretas, né. Outro ponto importante, temos mais um? Temos sim. Monitorar as batidas e as condições de nega, né. No caso de estacas, quando o bate-estaca está lá batendo, o projeto prevê, né, em relação à tensão admissível do solo, a profundidade que deve chegar, e o tamanho das estacas, além da resistência das estacas, é claro, calculado com o peso do bate-estaca, tudo isso permite que a gente preveja o número de batidas na estaca, ou aproximadamente, né, quanto de estaca deve penetrar no solo a cada batida. Né? Isso está especificado em projeto e é necessário que seja monitorada a quantidade de batidas e o
o afastamento da estaca a cada batida. Ou as condições de nega. O que é as condições de nega? Depois que a estaca chega no ponto correto do terreno admissível, ele deve parar, a estaca, né, deve parar de descer. Nessa fase essa parte é chamada de nega, quando a estaca se nega a penetrar mais ainda no solo. Então é necessário que as condições dessa nega também sejam monitoradas, que estão especificadas em projetos realizados pela especialidade competente, né? No caso, um estruturalista. Ok? Temos mais algum ponto? Não? Agora a gente vai falar sobre, dar para vocês alguns exemplos de fundações indiretas. Existem mais ações a ser tomadas de acordo com cada tipo de fundação, ok? Lá na apostila de vocês está listado alguns tipos de fundação indireta e também está listado as ações que devem ser tomadas de acordo com cada tipo de estaqueamento, com cada tipo de execução das estacas no solo, ok? Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês, tipo de fundação indireta através de estacas com estacas pré-moldadas, né? A gente faz o cravejamento, né, o cravamento das estacas no solo, né, até que ela chegue à tensão admissível prevista em projeto, né, realizada pela sondagem, que vai nos mostrar qual o nível do solo a gente precisa chegar, né? Então, introduzimos a estaca e vamos batendo até que ela chegue no nível correto, né? É importante perceber que aqui, ó, uma estaca se partiu, tá vendo? Então ela provavelmente está fora dos padrões e ela deveria ter sido rejeitada antes do início do estaqueamento propriamente dito, né? Mas isso aqui, alguns tipos de estaca podem ser remendados. Quem que sabe disso é o especialista, o estruturalista, que deve ser consultado no caso de dúvidas, né, pelo fiscal de obras, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Tipo de fundação indireta, dessa vez com estacas de madeira, né? Outro tipo de material que pode ser utilizado são as estacas de madeira. Vem caindo em desuso, né? Porque existe um mito de que a madeira é um produto mais frágil. Na verdade, isso só é um mito, porque se a madeira for tratada e cuidada da forma correta, ela pode durar anos e anos aí. Vê a cidade de Veneza, está afundando, mas durou anos e anos, não foi? Então, as estacas de madeira também podem ser utilizadas no caso de fundações indiretas, da mesma forma que as estacas pré-moldadas ou estacas metálicas, ok? Aqui um outro exemplo também, essa é um tipo de fundação indireta muito comum, é o tubulão manual. A gente até brinca lá na Bahia que a Bahia é feita de alicerçada nos corpos, né, dos baianos, porque era uma forma muito perigosa de construir as fundações indiretas, né? Porque a gente vai cavando e esse escavamento é manual, né? Ainda não tinham idealizado, né? Tido a ideia de colocar reforço, né? Camisamento. E aí o peão entrava aqui, ó, ia cavando, ia cavando, ia cavando. Quando chegava lá no fundo, que ele precisava alargar a base da sapata para que a sapata pudesse funcionar, a sapata desmoronava e o pobre do peão já era. Tem até uma brincadeira essa lá na Bahia. Mas enfim, hoje não é mais assim, tá, galera? Hoje é mais seguro, né? À medida que vai escavando o tubulão, vão sendo colocadas escoras, né? Anilhas, podem ser de concreto ou de metal, para que chegue no fundo, seja seguro fazer o salão, o alargamento da sapata, ok? O alargamento do tubulão, ok? É outro tipo de fundação indireta. Aqui outro exemplo de tubulão, só que esse aqui é com escoramento metálico, né? O peão vai cavando e vai colocando as anilhas metálicas para evitar o desmoronamento. Outro exemplo aqui é a concretagem do tubulão, né? Nesse caso, o tubulão, ao invés de ser escorado com chapas metálicas, foi escorado com armadura metálica, né? E aí, depois de cavado, é só jogar o concreto dentro. Todas essas ações precisam ser fiscalizadas, liberadas, né, suas etapas, todas lá descritas na nossa apostila. Aqui eu trouxe para vocês, acho que na apostila eu nem coloquei estacas de estralos, mas eu posso colocar depois para vocês,
Aqui um exemplo do que é estacas Strauss. Na verdade, é uma associação do estaqueamento, né, da fundação com estacas e do tubulão. Primeiro, com uma sonda, né, uma sonda balde, vai efetuando a escavação da estaca. Depois é derramado o concreto e é piloado esse concreto. Depois é colocado uma armadura de metal e depois é feita a concretagem propriamente dita. E aí no final a gente tem uma estaca pronta, sem ter sido apiloada e sem ter o problema de um trabalhador ter que morrer lá dentro do buraco, né, gente? Então é isso. Tem mais alguns tipos de estacas, eu vou colocando para vocês na apostila e vamos incrementando esse material para que vocês estejam aptos, ok? A gente fica com a nossa aula por aqui e a gente vai ter mais algumas aulas sobre fiscalização e execução de obras de habitação. Se eu não me engano, são mais 4. Aqui está errado, não é o canteiro de obras. A próxima aula vai ser sobre alvenarias e estruturas de concreto. Vejo vocês na próxima aula. Vão estudando, hein?